1 Samuel capítulo 1, do 1 ao 6. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era... Qual era o nome dele? Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Jufé, Efrateu. E esse tinha duas mulheres. O nome de uma era... E da outra... E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em... Ele ia sacrificar o Senhor dos Exércitos em... Presta muita atenção nessa palavra. Não estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e todas as suas filhas. Aqui, no 5, é a cereja do bolo. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor tinha o quê? Cerrado a... Amém. Estende as mãos para cá. Bendito Deus e eterno, nós te glorificamos, te exaltamos uma vez mais. Fale conosco tudo aquilo que o Senhor deseja, nos ensina, nos capacita e nos faz sair daqui um pouco mais entendido de tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar e que nós possamos colocar em prática. É o que nós te pedimos desde já, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Irmão, todas as vezes que a gente abre em 1 Samuel, eu acredito que nós já pensamos em Ana, nós já pensamos em Samuel. Todas as vezes que nós lemos esse contexto aqui, muitas das vezes, é figurinha carimbada. O pregador vai falar de Ana e o pregador vai falar de Samuel. E não que não seja errado, irmão, não que isso é errado, amém? Mas porém eu quero enfatizar talvez um personagem aqui que o livro está dando ênfase. E provavelmente a gente quase nunca fala, mas o verso 1 vai dizer assim, ó: houve um homem, ou seja, já está apontando para alguém, de Ramatá Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Então percebe que o livro do autor de Samuel está começando descrevendo e enfatizando o nome de uma pessoa. E só a título de informação, todas as vezes que a Bíblia vai falar da genealogia de alguém, começa a dar ênfase, começa a dar peso, começa a dar importância, significa que esse ser é alguém notório, amém? Então é título de informação isso. Então como o autor está engrandecendo, está dando um detalhe, significa que Eucana não é qualquer um. Eucana não é qualquer pessoa. Eucana tinha nomes, títulos, posses, amém? Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Jufé, Efrateu. Então, amados irmãos, Eucana era um homem de muitas posses. Eucana era homem de muitas. Então aqui está registrada a sua genealogia. Então vamos lá. Então Eucana é um homem rico, um homem bem sucedido, um homem que a sua genealogia está sendo registrada dentro da Bíblia. E ele tinha uma grande responsabilidade. Qual é essa
grande responsabilidade: dar seguimento na linhagem da sua família. Então, como ele recebeu do seu avô, do seu pai, agora ele tem a responsabilidade de dar seguimento para a linhagem, para um judeu, para um hebreu, para as pessoas dessa época, irmãos. Era fundamental dar continuidade na sua história, para que a história da sua família não acabasse nele. Então, por isso é notório, ele casa com a mulher chamada Ana. Ele casa com... Irmão, perceba que ele está vivendo uma vida perfeita. Um homem rico, um homem de posses, um homem que agora decide casar e agora deseja dar o que? Dar continuidade na sua sucessão, na sua história. Então perceba, irmão, que era para ser uma vida perfeita. E eu não sei o que é uma vida perfeita para você. Eu não sei em que régua você se mede para dizer, não, a minha vida é perfeita, baseada nisso. Mas baseada no quê? Minha vida, ela só se tornou perfeita, irmão, quando em Cristo Ele me encontrou. Tirando isso, irmão, qualquer coisa agora é demérito. Pastor, mas o senhor não é feliz depois que você... Não, isso foi quando você casou, não. Isso foi detalhes que Deus foi me dando com o passar do tempo. Mas a minha vida se tornou perfeita em Cristo, amém? Então, Eucana, ele tem tudo para ser uma pessoa feliz, realizada. Mas vem algo que se chama tempo, e o tempo mostra algo que está dando errado. E o que está dando errado? Ana, ela não consegue gerar. E quantas vezes nós entramos num estágio que aquilo é para ser perfeito, é para ser maravilhoso, mas as coisas não começam a acontecer como nós gostaríamos que acontecesse. Talvez você está passando por esse estágio, ou você já passou, ou você ainda vai passar. É agora. Você está vivendo aquele momento e fala, não, é agora, as coisas vão acontecer, tem tudo para dar certo, mas as coisas não acontecem, não está acontecendo. A palavra, o nome Eucana significa Deus possui. E você percebe, irmão, que você vai ver que Deus possuía Eucana, Deus tinha Eucana. Por quê, irmão? Porque você vai perceber que ele é um homem temente a Deus. Nós vamos falar um pouco isso daqui a pouco. E com o tempo vem a pressão. Qual é a pressão? Por quê, irmão? Se você está solteiro, mas você não vai arrumar alguém? Aí quando você arruma alguém, você não vai casar? Aí quando você casa, mas você não vai ter filhos? É assim ou não é? Sempre as pessoas estão te querendo algo mais. Se você está solteiro, mas você não vai arrumar alguém? Depois que você arruma alguém, mas vai casar quando? Vai ficar nisso até quando? Aí você casa, depois que você casa, as pessoas sempre querem gerenciar a tua vida. E não é diferente na vida de Eucana. Passa um tempo, Eucana, se você casou, você é um homem de posse, você é um homem bem sucedido, cadê os filhos? Cadê as crianças? Se fosse no sul, ia dizer, cadê os guri para correr dentro de casa? Se fosse no Paraná, cadê os piás para correr dentro de casa? Cadê? Então, por quê? O fato de Eucana não conseguir gerar dentro da sua genealogia, abria precedentes e estipula, irmão, não é lei, não é regra, porque, por exemplo, para Eucana se casar novamente, tinha que haver uma autorização, uma permissão da sua primeira esposa. Então, para Eucana querer uma outra mulher, Ana precisaria solicitar esse desejo. Havia todo um tempo. Mas principalmente, irmão, isso, volta a dizer, isso não é uma lei, mas esperava-se mais ou menos 10 anos. Depois de 10 anos, caso não houvesse filhos, caso a mulher não conseguisse gerar, então abria-se precedente naquela época. É bom deixar bem claro isso, naquela época, dava-se o homem, então,
possibilidade de arrumar uma segunda mulher para então gerar filho, para dar continuidade na sua história, na sua genealogia. Desde que a primeira continuasse sendo honrada, amada, privilegiada. Então passa-se o tempo e agora Eucana, ele é obrigado. Perceba, não estava dentro dos planos dele ter uma segunda mulher. Perceba que dentro dos planos de Eucana com Ana era ter filhos, amém? Ele nunca casou para não dar certo. Hoje há um pensamento tipo, se eu casar não dá certo, eu separo. Não, irmão, hoje é esse pensamento, casamento não é copo descartável. E Eucana não casou com Ana para dar errado, mas aconteceu imprevistos. E dentro da vida nossa, irmão, vai acontecer imprevisto. A Bíblia vai mostrar aqui que ele amava Ana. Ele amava? Mas Ana não conseguia gerar filhos. E por que Ana não gerava filhos? Por quê? Ana não gerava, não porque ela era estéril, não porque ela não prestava, ela não gerava porque Deus fechou o seu ventre. Ana não era estéril, mas houve um tempo aonde Deus interviu. E aqui eu estava pensando, irmão, porque talvez eu e você esteja vivendo um tempo aonde a madre, eu não sei para que área, eu não sei para que momento, Deus fechou. E Deus resolveu fechar. E quando Deus resolveu fechar, irmão, Ele só abre dentro do seu tempo, não é no meu. E a gente precisa entender a conviver nesse período onde Deus fechou a madre. Tanto que a Bíblia vai dizer assim: porém Ana dava uma parte excelente, que amava a Ana. Perceba, irmão, que Ana era honrada por Eucana. Embora o Senhor tivesse cerrado a madre, nós temos essa informação agora, mas para eles, na época, não tinha. Amém? Eucana vivia aquela síndrome, que talvez você viva, uma vida perfeita, porém não completa. Talvez você tenha uma vida perfeita, mas algo ainda falta, e você fala, não, eu não sou completo. Quantas vezes, irmão, nós temos uma vida perfeita, mas a gente fala, não, falta algo. Alguém se identifica com isso? Alguém? Não, falta algo. Perceba, é um homem de posse, é um homem muito rico, irmão, muito rico. A linhagem da sua família gera ele respeito, agora ele casa. Mas a sua casa não era perfeita, por quê? Porque faltava filhos. Então perceba, irmão, que dentro da casa de Eucana faltava resultados de um casamento. E eu não vou entrar nessa área porque abria muito leque. Porque dentro do casamento existem resultados que vai te proporcionar algo se complementar, mas não dá para entrar nessa área. O nome de Ana significa cheia de graça ou graciosa. Ou seja, ele tinha a graça, ele tinha a graciosa, mas a graça ou a graciosa não gerava para ele filhos. E a pergunta é, ele deixou de amar Ana? Então perceba que ele amava Ana, independente dos interesses dele. Ele amava Ana pelo que ela era, não por aquilo que ela poderia oferecer a ele. Então perceba que mesmo o tempo se estendendo, ele amava, mesmo às vezes, Ana não dando aquilo que ele desejava. E nós vivemos numa geração que as pessoas só prestam para nós se ela proporcionar resultado qual nós queremos. Caso contrário, exclui, bloqueia, vai embora, porque você não serve. Aqui, irmão, a Eucana está dando uma aula para nós.
Ana, eu amo você, mesmo dentro dessa possibilidade de você não dar o resultado que eu desejo. Ana também se frustrava por não dar o resultado pelo qual Eucana também não tivesse filho. Ana também vivia frustrada, amém? Vocês estão entendendo? Aí, irmão, ao passar do tempo, aparece uma solução disfarçada de problema. E é aqui que é a chave, irmão. Passa-se um tempo, tem uma solução disfarçada de problema. Qual? Penina. Quando nós não conseguimos entender o tempo da madre fechada, nós queremos arrumar soluções disfarçado de problema. E talvez nós estamos colhendo esse resultado, o qual? Solução disfarçado de problema. É interessante que o nome Penina significa preciosa, mas em algumas traduções, coral. Coral lembra o que, irmão? Você riu, né? Coral lembra o que, irmão? Cobra. Então, irmão, perceba que a solução agora é uma cobra dentro da casa de Ana e de Penina. Penina entrou lá pressionado ou voluntariamente? Como que Penina entra ali? Voluntariamente. Então, às vezes nós trazemos para nossa casa uma solução disfarçada de problema e às vezes nós criamos esse problema. Perceba, irmão, que é um problema que parece que vai ser resolvido miojo, 3 minutos. Então, Eucana, ele acha que resolve o problema. Mas, irmão, em curto prazo ele resolve o problema que se chama Penina. E a Bíblia diz que em curto tempo Penina tem filhos. Perceba, amados irmãos, que tem solução que parece que é solução e é tão imediato. Não é porque está dando certo, irmão, que significa que é a vontade de Deus. Eu li essa semana uma frase do pastor Mark Anderson, que ele diz assim: o pior fracasso não é dar errado, é dar certo no lugar onde Deus nunca te colocou. Então Eucana agora, ele vai ter sucesso, ele vai ter filhos, mas em lugares que Deus não desejava. E a Bíblia diz assim: e esse tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e de outra Penina, e Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Perceba, irmão, que no capítulo 2, no verso 2, já aparece a solução. Acabou os problemas? Acabou os problemas ou surgiu problemas? Quantas vezes nós queremos solucionar um problema e aquele problema gera problema? Perceba que no verso 2 está falando aí, tinha 2 mulheres, e o nome de uma era Ana e de outra Penina, e Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Perceba que Penina tem filhos, mas o problema desde o princípio é Ana não gerar. Então, continua o problema. E quantos problemas você entrou aqui que você resolveu, mas o problema continua? Irmão, perceba que Eucana agora tem filhos e filhas, mas ele ainda não é um homem realizado. O problema de Eucana era filhos. Ele tem filhos. Quantas vezes você fala: não, a partir de agora, se eu tiver, as coisas vão acontecer, e você teve, as coisas não aconteceu. Só comigo? Você se identifica com esta palavra nesta manhã? Ah, se eu for promovido, irmão, o mais. Sabe por quê, irmão? Sabe por que ele não está realizado? Porque o maior desejo dele era ter filhos com Ana.
O maior desejo dele, irmão, era ver Ana gerar. Ele desejava desfrutar dos filhos com Ana. Pastor, o senhor está dizendo que ele não amava os filhos de Penina? Não, não é isso que eu estou dizendo, irmão. Não é isso. Ele amava, mas amava até a parte 2, porque ele não era o quê? É algo que acontece nos dias de hoje. Hoje, irmão, o inimigo ele age na nossa família assim: você pode até conquistar, mas o inimigo te impede de celebrar. Ele conquistou, mas o inimigo roubou a oportunidade de ele celebrar. E talvez você não consiga entender. Às vezes você é uma pessoa realizada, você já tem, você já conquistou, Deus já deu, mas você não consegue celebrar porque você sempre quer algo mais. E aí, irmão, é onde vive a ingratidão. Porque ingratidão é sempre estar insatisfeito com aquilo que Deus já te propôs. Amém? Eucana conquista, mas não consegue celebrar. E talvez você me pergunte, mas por que ele não consegue celebrar? Irmão, a Bíblia, você faz pergunta e ela responde. Ao verso 6. O que está escrito aí? E a sua rival, qual é esta palavra? Ah, irmão, o que é excessivamente? Constante, 24 horas, irmão. Eu não sei se você gosta de ser cobrado, irmão. Eu odeio, irmão. Ah, irmão, não fica cobrando eu não, irmão, porque não dá certo. Além de cobrar, o que fazia? Irmão, o que é uma pessoa provocando, irmão? Meu Deus. Para fazer o quê? Irmão, a pior coisa é você viver num ambiente que a pessoa ela te sufoca excessivamente, te provoca e te... É fácil, irmão? É fácil isso? Porque o Senhor lhe tinha cerrado Irmão, antes era eucaniana. E de repente a solução vem disfarçar de problema, e ele coloca dentro da sua casa uma pessoa que vai tirar a paz. Então, tem coisas na nossa vida que parece solução, mas é confusão. Sabe aquilo que você define solução, mas no fundo acaba sendo confusão. E sabe, irmão, eu vou falar de Ana, eu vou falar de Penina rapidamente. Mas sabe qual é o papel de Penina aqui? É aquilo que a Bíblia vai dizer em Provérbio. A esposa briguenta é irritante como a goteira num dia de chuva. Tentar contê-la é como deter o vento ou agarrar o óleo com a mão. Quando Eucana chega em casa, irmão, ele deparava com aquela mulher irritante. Irmão, isso é estudo. O homem, quando chega em casa, pega a dica aí, mulheres, ele precisa de um intervalo de 15 minutos na caixa do nada. É sério, irmão. Ele precisa de 15 minutos, irmão, pelo menos, dele chegar, fazer o reset, entrar na casa ali e ficar... É do homem, viu? Viu, mulheres? Não é porque... Não, é do homem. Porque ele nem pisa em casa e... Não, irmão, não faça isso. Eu sei que é necessidade da mulher, irmão. Pois os homens pagam a Coca-Cola aí para mim, nós estamos juntos, viu? Irmão,
Irmão, é mais irritante que a goteira num dia de chuva, irmão. Sabe aquela goteira? Tink. Eu lembro do desenho Pica-Pau, irmão, quando ele queria dormir e aquela torneira ficava pingando e ele se levantava, ele tentava, lembra desse episódio ali? E ele... Uma mulher irritante, irmão, é uma goteira num dia de chuva. Tentar contê-la é como deter o vento. Irmão, tem como deter o vento? Ainda que você fale, pare, irmão, não vai parar. Isso era Penina, irmão. A Bíblia vai dizer assim em Provérbio: melhor é morar numa terra deserta do que uma mulher rixosa e amargurada. Quando Eucana chegava em casa, ele se deparava com uma mulher irritante, uma mulher rixosa. Sabe o que é rixosa? Aquela porta. E vai irritando, irmão, e vai irritando. E é melhor morar no deserto. Irmão, morar no deserto, o que tem no deserto? Perceba que ele não tinha prazer para voltar em casa. Então, aquilo que era a solução se tornou uma confusão. Antigamente, só Ana. Perceba que dentro do plano de Deus era só Ana. Mas aí apareceu um problema, uma solução disfarçada de problema. E aí ele precisou dar aquele jeitinho. E agora ele chega em casa, está quem? Penina. Mas os filhos? E quando os filhos chegavam, Penina rixosa, amargurada, porque ela percebia que Eucana não amava como ela gostaria. Penina era aquela mulher, irmão, briguenta, irmão. A mulher sabe o que ela faz? É a tola. Quem é você, mulher, dentro da sua casa? Irmão, Eucana chegava em casa, irmão, uma confusão, uma briga, barulho e confusão, irmão. Percebe, irmão, que Eucana agora, irmão, é esse homem aqui que nós acabamos de ler. Era melhor morar no deserto, irmão. Vamos lá, irmão, existem problemas disfarçados de solução e tem solução disfarçada de problema. Como assim? Então, tem solução que na verdade é confusão. Abraão, irmão, ele estava feliz, vivendo o chamado e o propósito para com Deus, junto com Sara. Aí veio um problema disfarçado de solução que chamava Agar e Ismael. Aí ele quis ajudar Deus, ele quis? Eucana quis ajudar Deus. E deixa eu te dizer, não queira ajudar Deus. Sabe por quê? Quando você quer ajudar Deus, você está dizendo: Deus, eu vou fazer do meu jeito, que o meu jeito é melhor. É você querendo agradar você mesmo. É isso que Eucana está vivendo dentro. Talvez, irmão, o fato das coisas não estar como você gostaria, porque você só quer fazer do seu jeito, e talvez a forma que você está fazendo não está gerando satisfação em você, porque nós somos pessoas constantes de não estar satisfeitos. Amém? Amém? Porque tem solução disfarçada de solução. O povo estava escravo, um problema. Lembra lá em Êxodo? O povo está escravo, é um grande problema. Esse problema faz eles o quê? Clamar a Deus. No meio do problema, houve uma solução: clamar a Deus. A Bíblia diz assim: porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor tinha cerrado a madre.
Eucana amava Ana declaradamente. Porque, irmão, Ana é uma mulher sábia. E Ana ganhava Eucana com a sua submissão, com a sua passividade, com a sua paciência. E eu vou falar de altar aqui, eu não tenho vergonha. Tem dia que a minha esposa me quebra eu com essas atitudes. Eu falo, não vai. Não vai. Não vai. E depois foi. Aconteceu. Porque talvez Ana se encaixava naquilo que Pedro vai dizer. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, cada uma ao seu. Então, existem experiências que a A vive, que não vai servir para a B. Amém? Existe experiência que para A serve, mas para B não. A fim de que, se ele não obedecer a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher. Olha Pedro dizendo, ainda que ele não conhece a palavra, seja a palavra vivida para ele ver em você a palavra. Observando a conduta honesta e respeitosa de você, ao contrário, esteja no seu interior, que não pereça, beleza demonstrada no espírito doce e tranquila, o que é de grande valor para Deus. Eucana amava Ana, porque, irmão, e admirava, porque mesmo Ana não gerando, a Eucana não passou a desrespeitá-la, porque a mulher sabe, ela edifica a sua. Vai doer aqui, mas eu preciso falar. Sabe qual é a diferença de Ana e para Penina? Querem saber? Sim ou não? Ana era convertida. E Penina fazia de conta. Dentro de um lar você sabe a diferença de uma mulher convertida e de quem faz de conta. Amém? Com esse silêncio, por quê? Qual é o retrato da sua casa? Dentro dos princípios, dos planos de Deus, era Eucana e Ana. Samuel foi gerado, irmão, por causa de um plano, por causa de um projeto que Deus tinha no tempo de Deus. A pergunta é, quando não dá certo, quem é o culpado? Porque sempre alguém é culpado. Quando você aponta a culpa, você aponta a solução? Se tem culpa, tem que ter solução. Amém? Ou não tem? Perceba que Samuel não está sendo gerado, não é por causa nem de Eucana, nem por causa de Ana. Amém? Talvez aquilo que vocês tanto querem, casal, não é nem culpa de nenhum, nem de outro. Mas porque talvez ainda não esteja dentro do tempo de Deus. E Deus tem um controle de tudo. Então, Eucana era rico, bem sucedido, tinha posses, agora tem filhos, mas algo ainda lhe falta. E a Bíblia diz assim: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor. Perceba, irmão, ele não tinha, ele ia adorar o Senhor. Agora ele tem, ele continua adorando ao Senhor. Ele não tinha, ele sacrificava ao Senhor. Agora ele tem, ele continua sacrificando ao Senhor. Quem é você? Não, porque agora que eu tenho. Não, irmão, não muda isso. Antes de não ter, ele tinha um padrão de vida. E depois, continuou tendo esse padrão de vida, mesmo Deus dando a ele.
e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Irmão, Siló é a chave, é a chave fundamental. Siló é um lugar aonde Eucana, junto com a sua casa, sua família, ia prestar culto a Deus. Siló aqui é a figura da igreja. Então, eles saíam da sua casa, peregrinavam para ir até a igreja da época, que é Siló. Ou seja, eles nunca deixou de ir a um lugar chamado igreja. Você quer sucesso, nunca deixa de ir com a sua casa e com a sua família na igreja. Porque o dia que você parar, fracasso é resultado. Quando as coisas apertam, o que você faz? Você continua ou você para? Ele subia a adorar todo ano. E perceba que depois que Samuel é gerado, ele vai continuar. Porque anualmente Ana levava roupa para Samuel. Ou seja, continuava, irmão. Quem é você antes e quem é você depois? Responde isso para você mesmo. Perceba, irmão, que Penina gere, ele continua indo buscar, adorar, louvar e sacrificar o Senhor. Então Eucana está ensinando, irmão, que antes, durante e depois nós precisamos continuar fiel. Deus fazendo, Deus não fazendo, Deus abrindo ou Deus fechando, nossa postura para com Ele tem que ser o mesmo. Posso ouvir um amém? Esse sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Eucana oferecia 2 sacrifícios. Um para Penina e seus filhos era uma porção pequena, mas para Ana era uma porção gigantesca, excessiva. E o sacerdote não entendia aquilo. O sacerdote queria questionar ele, dizendo: está invertido a sua porção, maior é para sua mulher junto com os seus filhos. Só que Eucana está me ensinando e dizendo: o mesmo respeito que eu tinha por ela antes, e o fato dela não gerar, eu continuo tendo o respeito que eu tenho por ela, que eu tinha antes, eu tenho agora e continuei tendo. Amém? Esse silêncio eu amo, irmão. Ou vocês estão refletindo ou vocês estão me ofendendo em pensamento. Aí o insondável que é Deus está vendo tudo. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana. Atitudes e comportamentos vêm com atitudes de disponibilizar. Eucana fazia o que fazia porque ele amava. Irmão, o amar não vem só com palavras, vem com atitude. Eu amo muito João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não só amou de palavra, mas ele deu como um ato de atitude. E ato de demonstração de amor de Eucana para Ana era esse gesto de engrandecê-la, de honrá-la. Por quê? Se não me dá retorno, eu desprezo. Não é assim. Amém, igreja? E sabe o que me encanta aqui, irmão? Coloca aí 1 Samuel 1. A gente vai ler o 17, 18 e 19. Que Samuel, ele foi gerado em Siló. Samuel foi gerado em todas as orações que você faz aqui, toda a plantação que você faz aqui, a colheita. Amém? E diz assim: então respondeu Eli: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. Ana está em Siló, Ana está orando, está chorando. E ali o sacerdote ouve ela e diz assim: vá em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. Aonde ela fez a oração, hein? Não ache que as suas orações nesse ambiente é em vão. Porque Deus viu a sua peregrinação,
Deus viu a sua semana, Deus viu a sua vida, e Deus viu às vezes até os impedimentos de você chegar até esse ambiente, mas você veio. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste, ou seja, ela tomou posse. Ela não estava em qualquer lugar, irmão. Esse ambiente aqui não é qualquer coisa, irmão. Você não está em qualquer lugar, você está em um lugar, irmão, que é algo particular da parte de Deus. Não vê igreja, irmão, como coisa cotidiana. Igreja não é isso, irmãos. Eles se levantaram de madrugada e adoraram perante ao Senhor. Perceba que ela levanta de madrugada, junto com seu esposo, e adora o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Perceba que Eucana não despreza Ana. Adoram, irmão, olha só, irmão. Eles adoram junto. Eles voltam junto. Eles tiveram um momento deles, e o Senhor lembrou. Porque, irmão, perceba que desde o princípio, quem tem atitude de Eucana? O marido. Porque o marido é o sacerdote. Amém? Mesmo depois de ter filhos, irmão, ele não deixou de ir. E Ana também não deixou de acreditar em ter filhos. E a pergunta é: não deixe de acreditar naquilo que Deus diz que ainda não vai fazer. Por quê? Porque se Deus diz que não vai mais fazer, irmão, é um ponto. Mas se Deus disse nada, continue acreditando. E Ana, mesmo vendo, irmão, que Penina gerava, isso não serviu de motivação para ela desistir. Ei, existe porta que se fecha hoje, irmão, não é para você se desistir, mas é para você se preparar. Passa-se um tempo, irmão, aproximadamente, eu volto a dizer, não é com, é isso não, aproximadamente 20 anos, para então Ana engravidar. Quantos anos? E por tão pouco nós desistimos. Perceba, irmão, que Ana, ela é perseverante. Ela não desistiu. Até que aquilo que estava fechado, Deus o honrou. E como que Deus honrou para a gente orar, irmão? 1 Samuel, capítulo 2. E se coloca de pé já, por gentileza. Capítulo 2, verso 20 e 21. Aqui, irmão, Ana já tinha Samuel. Samuel bastava. Já era a realização. Só que, aprenda isso. Samuel, Ana colocou no altar. Ana fez o quê? Colocou no... Se ela colocou no altar, foi com consentimento de Eucana. Sim ou não? Então perceba que Ana, junto com Eucana, aquilo que eles tanto desejavam, eles têm, mas agora eles colocam no altar. E o altar nunca te deve nada. O altar nunca te deve nada. Prova isso. Pregador, Samuel capítulo 2, verso 20. E Eli abençoava quem? Perceba, irmão, que do capítulo 1 nós estamos falando do posicionamento de Eucana, figura homem. E agora o que está acontecendo? E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher. Perceba, irmão, a bênção do Senhor. E dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltava para o seu lugar. O verso 21.
Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. 3 com 2 mais Samuel dá quanto? Quantos filhos eles queriam? A princípio, pelo menos 1. Esse 1 colocaram no altar. O altar ficou devendo para alguém? Uma semente no altar. Todos os dias Deus nos dá semente. Se você come a semente, você deixa de gerar. Agora, uma semente transforma numa árvore. Sim ou não? Quantos frutos essa árvore produz durante a sua vida? Quantos? Aplica isso. Talvez você não está sabendo valorizar aquilo que Deus depositou na sua mão. Então, como ato disso, você está destruindo. E isso está te impedindo de colher tudo aquilo que Deus gostaria que você colhesse. Perceba que o texto começa com Eucana. E lógico que nós vamos dar ênfase para Ana e para Samuel. Eu volto a dizer, não é errado. Mas posicionamento define resultado. Posicionamento define resultado. E desde o começo, Eucana, mesmo com meia confusão dentro do seu lar, ele não desistiu de buscar ao Senhor. Ele não eliminou a semente. E agora o profeta Eli vai liberar uma palavra: o Senhor te dê descendência desta mulher. Mas ele já tinha. Não, mas a primeira parte é do Senhor. Samuel é do Senhor. Eucana sabia separar aquilo que era do Senhor e depositava no altar. Aquilo que é do Senhor você deposita no altar ou você usufrui para o seu próprio benefício? Eu não vou entrar nessa área, por favor. E voltaram para o seu lugar, ou seja, voltaram para a sua casa. Irmãos, Samuel estava na casa até o dia em que ele não estava mais. Um dia eles vão para Siló com Samuel e volta sem Samuel. Mas Deus deu, Deus tirou? Não, Deus não tirou. Eles decidiram espontaneamente colocar no altar. E como o altar não deve nada para ninguém, visitou, pois, o Senhor a Ana, e que concedeu, deu luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do... Eles depositaram Samuel no altar e nunca tiraram Samuel do altar. Ou seja, eles depositaram e confiaram no Senhor, e a sua confiança não deixou. Ou seja, ele nunca tomou. Se você depositou algo no altar do Senhor, não tire. Continue e deixe lá. Por quê? Porque existe solução disfarçado de problema. E qual é a sua colheita hoje? Eucana me ensina aqui, irmãos, que mesmo tudo dando errado, eu não deixo de buscar o Senhor pela minha família. E mesmo tudo dando certo, eu não posso deixar de buscar ao Senhor. Como está o seu lar? Como está a sua casa? Faça uma reflexão nesta manhã. Talvez você está aqui não é em vão. Deus queria falar algo em particular com cada um.
Seja grato pela sua casa. Seja grato pela sua família. Ache solução em vez de problemas. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus sabedoria para administrar tudo aquilo que Deus te confiou. Porque nossa família é uma confiança que Deus depositou para que nós venhamos administrar. Talvez a tua frustração é resultado da sua teimosia. Porque precisamos viver e entender que o período da madre fechada é um tempo de Deus para conosco, para tratar, para ensinar, até para nos testar. Mas deixa eu te dizer, quando passar a fase da madre fechada e o tempo te provar que você é merecedor, não há ferrolhos, não há ferramenta, não é o inferno, não é potestade, não é principado, não é nem o diabo que vai impedir aquilo que Deus decidiu abrir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a tua família. Não saia de Siló dando certo ou dando errado. Esteja em Siló. Não ache que esse tempo aqui é em vão, é semente. Que o Senhor te abençoe nesta manhã. Que Deus prospere sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Ele possa operar abundantemente sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a sua descendência. Porque Deus ama projeto chamado família. E a sua casa é um projeto de Deus. Fique com esta palavra nesta manhã. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja contemplado, seja alcançado sobre essas bênçãos liberadas do Senhor sobre a tua vida. Coloque a mão no teu coração. Que o Senhor nesta manhã Ele te abençoe, Ele te guarde, Ele te livra de toda investida do inferno. Que toda ferramenta preparada, arquitetada contra a sua casa não venha prevalecer, pois o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Senhor, nós consagramos dízimos e oferta que foram trazidas, que foram contribuídas, Pai, que foram semeadas sobre esta casa de oração para mantimento e sustento. Nos dê sabedoria, Senhor, para administrar. Nós consagramos a Ti. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor sobre Ti levante o Teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, que nenhum mal te aconteça, que nenhuma praga alguma possa chegar até a tua casa. Que o grande amor de Deus, ó Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce e íntima comunhão do Espírito Santo possa estar reinando, não só hoje, mas todos os dias. Se você puder, aplauda ao Senhor.